Muito bem, vamos hoje ao tema do estudo. Vamos falar um pouco sobre um personagem, um dos personagens preferidos da garotada. É para mim um personagem muito especial, Davi. Desde crianças, ouvimos histórias sobre esse grande personagem. Um homem de Deus que cometeu alguns erros, mas cometeu muitos acertos. E nós então queremos nessa noite falar um pouquinho sobre quem era Davi. Quem foi esse grande rei de Israel? O texto bíblico está em 1 Samuel, o capítulo 16, versículo 1, para começar. Depois iremos para os versículos 6, também a 12. 1 Samuel, capítulo 16, é o capítulo que vamos usar para o estudo dessa noite. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ainda no mesmo capítulo, agora nos versículos 6 a 12, continua dizendo: Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, Vou começar o verso novo. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E chamou Jessé então a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta e unge-o, pois este é ele. Davi, ele, além de ser conhecido como o principal dos reis de Israel, quando o rei era muito bom, dizia que ele foi parecido com Davi. Davi, mesmo depois de muitos anos, sempre é lembrado como um dos principais personagens da história do povo de Deus. Davi é considerado o personagem mais citado de toda a Bíblia. Para você ter uma ideia, Abraão, que é um ícone dos pais dos povos árabes e judeus, tem 14 capítulos da Bíblia que falam sobre Abraão. Mas sabe Davi? Tem 66 capítulos que falam dele. Jesus, que é o personagem central da história da humanidade, a pessoa mais importante do universo, na Bíblia encontramos 947 vezes o nome Jesus, enquanto Davi, 1138 vezes encontramos o nome de Davi. Davi, mesmo depois de mais de 900 anos de morto, ele ainda é lembrado. E quando Jesus é apresentado na primeira genealogia dos evangelhos, em Mateus 1, versículo 1, Jesus é apresentado como sendo filho de Davi. Quando as pessoas queriam aplaudir Jesus ou pedir um milagre, eles gritavam: Jesus, filho de Davi. Esse nome, inclusive, de Davi, você vai encontrar de novo essa referência ao próprio Cristo em Apocalipse. No Apocalipse, quando Jesus se apresenta, ele diz assim: Eu sou da raiz de Jessé, sou filho de Davi.
Mas o que foi que tornou Davi uma pessoa tão especial? Porque Jesus ele fez questão de ser chamado de filho de Davi. O que Davi tinha que Saul não tinha? Porque afinal de contas, no versículo 1 que nós lemos, Saul foi rejeitado. Será que Davi era porque tinha alguns dotes especiais a mais que Saul? O que é que Deus procurou em Saul e não encontrou? Procurou também Eliabe nos 7 filhos de Jessé e não encontrou, mas encontrou em Davi. Gostaria de apresentar 5 características que fazem de Davi o homem tão especial que foi. É claro que nós não vamos apresentar todas as características que marcaram Davi, como um grande escritor, um grande poeta, entre outras características, mas eu vou destacar apenas 5. Primeira característica, Davi é colocado desde o versículo 1, do capítulo 16, como sendo o candidato de Deus para ser rei. Davi é apresentado como sendo o candidato número 1 do plano de Deus. Não é um candidato qualquer. Davi, na verdade, é o primeiro rei escolhido por Deus, porque Saul foi escolhido pelo povo. Deus não tinha planos, inclusive, de colocar reis sobre Israel. Deus seria o centro do governo, Deus seria o rei. Teriam juízes como Samuel. Inclusive, quando foi escolher um rei, Samuel se sentiu ofendido. E claro que isso magoou o coração de Deus também. Mas o povo queria um rei para poder ficar parecido com os povos que haviam na vizinhança. É sempre complicado quando a gente copia os outros e não escolhe bem o que está copiando. E eles então receberam um rei como eles queriam. E Saul parece que era bem bonitão. Pelo menos a Bíblia dá essa impressão. Era bem alto. Dos ombros para cima se destacava acima dos demais. Mas faltava em Saul algo especial e que Deus encontrou em Davi. E o que foi que encontrou? Primeiro, verso 1 diz que ali estava para Deus não só um garoto que cuidava de ovelhas. Davi para Deus era muito mais do que só um menino. Davi para Deus era muito mais do que só um filho de Jessé. Era um candidato para reinar com ele. É muito bonito a maneira como Deus ele enxerga a gente. Acho muito bonito a maneira como Deus nos honrou como suas criaturas. Lá em Salmo 8, verso 4 e 5, diz que o que é o homem? Para que dele te lembres. O que é que temos de especial? Para que sejamos visitados por Deus todos os dias. O que faz da gente tão especial que Deus para o universo para ouvir a nossa oração? O que faz da gente algo tão precioso aos olhos de Deus? Diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E nos criou só um pouquinho menor do que os anjos. E em algumas traduções diz menor do que Deus. E não parou por aí. De glória e de honra ele nos coroou. Nós somos para Deus o que existe de mais precioso nesse planeta. Nós sabemos todas as obras que foram criadas pelo homem, inclusive a natureza que temos, isso vai passar. Dessa terra, o único bem que será levado para o céu são homens e mulheres que desenvolveram um caráter semelhante ao de Cristo. Então nós somos o único bem dessa terra que será levado para o céu. Então Deus ele se sente muito decepcionado quando nós cristãos, ou quando eu e você, achamos que temos pouco valor. Essa frase do livro Desejado de Todas as Nações, na página 668, eu acho muito impactante para mim essa pequena frase. Deus fica decepcionado quando o seu povo estima a si mesmo como de pouco valor. É claro que a gente não pode ficar se avaliando mais do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas também não sou pior do que ninguém aqui. Porque Deus nos criou todos a sua imagem e semelhança. Então, quando eu começo a me achar menor do que os outros, isso é uma ofensa aos olhos de Deus. Eu posso ter características diferentes de você. Isso não me torna nem melhor e nem pior do que você. É preciso, antes de a gente poder aprender a amar os outros, é preciso amar primeiramente a Deus, mas também a si mesmo. É muito ruim você conviver com pessoas que têm uma imagem negativa de si mesmos. Você precisa gostar de si mesmo. E esse amor vem do coração de Deus. Toda pessoa que aprende a amar Deus de verdade, ele aprende a amar a si mesmo e amar o próximo.
E também não tem como eu conseguir amar outra pessoa se eu não sei o que é amor a mim mesmo e a Deus. Então Deus, ele tem prazer em encher nosso coração de amor para que amemos a Ele, a nós e aos outros. Uma segunda característica que me chama a atenção em Davi é que Davi não era nem o primeiro, nem o segundo, nem mesmo o último da lista do seu pai. Porque na lista do seu pai só tinha 7 nomes, só os 7 primeiros. Davi não era nem o último da lista do seu pai, mas era o primeiro da lista de Deus. Claro que se a gente pudesse ser o primeiro da lista da classe, das maiores notas, os melhores profissionais, nenhum problema. Se pudesse ser o favorito, sei lá, dos avós, ou dos tios, ou da empresa, nenhum problema. Mas muito mais importante do que ser o primeiro da lista dos pais, muito mais importante do que ser o primeiro da lista do chefe da empresa, muito mais importante do que ser o primeiro da classe, para os professores, é ser o primeiro da lista de Deus. Davi era desconhecido até, parece, pela sua família, foi até esquecido pelo seu pai. Mas Davi era reconhecido e lembrado pelo céu. Claro que é muito ruim ser esquecido pela família, pelos amigos, é chato. Mas chato mesmo seria se Deus não se lembrasse da gente. Mas a Bíblia nos garante que ainda que um pai e uma mãe se esquecessem de um filho que ainda mama, Deus jamais esqueceria de mim e de você. O pai com 8 filhos, né? Quem é que não esqueceria, né? Aí Samuel disse, qual é o problema? Acabaram seus filhos, será que eu vim para casa errada? Deus disse que tinha um menino aqui para ser rei, e acabaram seus filhos? Eu não sei se alguém aqui já esqueceu um filho para trás, alguém já teve essa experiência? Ninguém aqui tem mais de 8 filhos, né? Mas eu sei que se tiver alguém com mais de 8 filhos, acho que você faria uma colinha talvez para não esquecer. Mas Jessé esqueceu, ou achou que ele não tinha chances. Pois é. Quando se fala em conhecer a si mesmos, eu acho que é interessante lembrar de alguns pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro, é importante que nós busquemos ter uma avaliação justa de nós mesmos. Em especial os meninos, adolescentes e jovens, quando chega essa idade de escola, em que alguns colegas começam a fazer brincadeiras de mau gosto, ou quando começam a namorar ou trabalhar, seja lá o que for, é importante que você tenha uma noção melhor do que você é e tem. Todos nós temos que reconhecer nossos pontos fortes e pontos fracos. Eu sei características minhas que não são minhas principais características e virtudes. Eu sei no meu ministério, que trabalho há mais de 20 anos como pastor, eu sei que áreas eu não sou tão bom, mas sei de áreas que eu sou o melhor que eu conheço. Tem áreas que eu posso não dominar, como até alguns aqui saibam mais do que eu em algumas áreas da igreja, mas em outras eu desafio, porque eu sou bom em algumas áreas. A gente não tem que ser bom em tudo, mas você precisa saber no que você é melhor e se destacar, não para se comparar, porque quando alguém começa a se comparar é porque ele está sendo pobre de alma. Não precisa se comparar, a menos que seja consigo mesmo. Há uma historinha que a garotada inteira conhece, pelo menos a história, diria mais antiga ou talvez original, da lebre e da tartaruga. Na história, pelo menos a mais antiga, eu diria assim, porque hoje parece que os escritores e diretores de filme estão encontrando um prazer em desconstruir as histórias. Talvez pela incapacidade de criar histórias novas e mais criativas. Parece que destruir o que já tem parece mais interessante para alguns. E essa história conta então da lebre e da tartaruga, uma corrida. E no final da história, quem ganha a corrida? Não porque fosse a mais rápida, a tartaruga ganha a corrida, mas porque ela era a mais persistente, a mais perseverante. Eu não tenho dúvidas que, se fosse pensar em capacidade ou facilidade de aprendizado, algumas pessoas que hoje se despontam como grandes profissionais, ou grandes homens e grandes mulheres, nem sempre foram os mais capazes de notas, os mais inteligentes em termos de habilidade de aprendizado. Muitas vezes aquele que é mais, diria assim, perseverante, teimoso, persistente, muitas vezes ele consegue, não ganha tanto pela inspiração, mas supera com a capacidade de transpiração. Deus não precisa necessariamente, para que eu e você tenha muito sucesso, que tenhamos habilidades a mais do que os outros, mas que possamos desenvolver com paciência e persistência. Uma palavrinha na moda hoje, com ter resiliência, obrigado. Ter resiliência seria uma capacidade que ajuda muito. Ainda nesse ponto, a gente tem que ouvir o que as pessoas dizem a nosso respeito.
porque a gente não é surdo, né? A gente ouve. Mas é importante não dar valor demais da conta ou demasiado às opiniões dos outros a nosso respeito. Não é que a gente não ouça, a gente ouve, mas você tem que pesar as coisas, dando sempre um desconto para mais ou para menos. Se me elogiam demais, eu dou um desconto. Se me falam demais, se me criticam demais, também dou um desconto. Não sei por que está me elogiando tanto. Então dá um desconto. Talvez esteja querendo me enrolar na conversa. Talvez me bajulando, não sei. Se estiver me criticando demais, talvez ele tenha um problema nele, não consegue mudar, está vendo em mim problemas que ele não consegue tirar da vida dele. Não sei qual é a razão. Então dá um desconto também. Mas em especial, opinião de pessoas que gostam de você, pai, mãe, filhos que te amam, amigos que te amam, esse você deveria dar uma atenção especial. Jesus, quando ele foi conversar com as pessoas um dia, ele disse assim: o que as pessoas falam de mim? Aí um disse assim, olha, alguns dizem que você é João, que você é Elias, que você é um profeta. Ele disse assim, mas e vocês, os meus íntimos que convivem comigo, o que vocês falam de mim? Aí Pedro disse, você é o Cristo, Filho de Deus. Por que Jesus não fez essa pergunta à multidão? Jesus valorizou mais a opinião dos íntimos. Valorize, ouça o que as pessoas dizem, mas dê um valor maior ao que os seus íntimos que te amam te falam. E, em especial, ouça o que Deus fala de você. Não se compare aos outros. Cada pessoa é única, cada digital é única, cada ser humano é único. Deus ama a diversidade, a diferença. E o que você puder mudar, mude. Desde que você queira e que vai fazer bem. O que não puder mudar, aceite e vamos em frente. Uma terceira característica de Davi é que eu acho que ele era um rapaz muito dedicado no que fazia. Quando ele foi ser pastor, ele pegou e fez um trabalho bem feito. Era o melhor pastor que ele conhecia. Um dia um leão se meteu a besta com as ovelhas dele, ele matou o leão. Um leão, um urso, um dia quis surpreender, ele deu um susto no urso, matou o urso. Antes de Davi brilhar no palácio, Davi brilhou no pasto. Algumas pessoas parece que pensam assim, o dia que eu tiver um grande emprego, quando ganhar o primeiro lugar na empresa, aí assim eu vou fazer um grande trabalho. Não. Comece fazendo bem feitas as pequenas tarefas. Tudo o que merece ser feito, então merece ser bem feito. E se não é para fazer bem feito, não seja ceboso, não faça. Melhor não fazer. O que fizer, faça para fazer. E a pessoa dizer, puxa, se é para lavar um banheiro, lave o melhor banheiro possível. Trabalhei no colégio uma época para poder pagar os estudos, eu tinha que lavar banheiros. Mas eu nunca vi alguém lavar um banheiro tão bem lavado como eu. Quando eu fui lavar os banheiros dos bezerros, lavar a vacaria, tirar o cocô, o xixi dos bezerros, eu buscava lavar para ficar bem limpinho. Então você tem que fazer uma tarefa, faça para valer, dizer, puxa cara, você faz bem feito, né? Então, busque fazer cada tarefa com prazer, bem feito. Aí você vai, Deus vai te colocando onde Ele te achar melhor para te colocar. Davi, no pasto, estava trabalhando. Uma quarta característica de Davi que me chama a atenção é que Davi também tinha uma boa aparência. Ele era bonito. Talvez não fosse tão bonitão quanto Saul, ou tão bonitão quanto Eliabe, mas era bonitão também. E é bom ser bonito ou não é? Eu gosto, não sei você, mas eu gosto, acho legal ser bonito. Então Davi também disse que ele era bonito, tinha boa aparência, tinha os olhos bonitos, ele era ruivo. E diz ali então que, mas além da aparência, ele tinha o quê? Essência. Será que Deus, e é importante termos uma boa aparência? Eu acho que sim. Acho que a gente tem que ter uma boa aparência. Um cristão tem que ter aparência de cristão. A sua conversa, a sua roupa, acho que tem que ter uma aparência de cristão. Mas Deus, Ele quer muito mais além da aparência. Deus quer essência. Eu sei que hoje vivemos uma época de muita inversão de valores, onde nem sempre a verdade é o que mais importa, mas talvez a narrativa mais convincente. Mas nós sabemos que isso não é verdade para nós como cristãos. A narrativa é importante, mas acima da narrativa está a verdade do que realmente aconteceu, do que você está fazendo. Deus, Ele se importa com a aparência, mas Deus quer muito mais do que isso, Ele quer a essência. O parecer é importante, mas o ser, muito mais importante. Davi não só parecia, não só tinha uma boa aparência, ele era bonito mesmo, por dentro e por fora. Qual é a beleza que Deus mais se impressiona? Qual é o tipo de beleza que Deus mais gosta de ver na gente? 1 Pedro, 3, versículo 4, diz que um espírito manso, um espírito tranquilo, essa é a beleza que mais encanta os olhos de Deus.
Como é que tem estado o seu espírito? Como é que tem estado você? O tratamento com as pessoas, o tratamento com os mais próximos, que às vezes são os mais difíceis de tratarmos bem. Como é que anda teu espírito? Como é que está a tua beleza? Está bonito por dentro e por fora? Eu vejo aqui, está todo mundo bonito. O povo mais bonito que das almas está aqui nessa noite. E acompanhando pela internet, é claro, né? O povo de Deus é o povo mais bonito da terra. Mas não basta ser bonito por fora. Tem que ser bonito por dentro. Belo, belo, né? Belo por fora, belo por dentro. Última característica. Davi tinha um coração que agradava os olhos de Deus. Por que dizemos isso? Porque no verso 7 que nós lemos, do capítulo 16, Samuel ficou impressionado com Eliabe, o primeiro filho mais velho. Quando ele entrou, disse: acertei de primeira, é esse vai ser o rei. Aí Deus, com seu espírito, soprou e disse no ouvido dele: não é esse. Não fique impressionado pela sua aparência, pela sua altura, porque se fosse por aparência e altura, eu estava ainda com Saul. O Senhor não vê como o homem vê. Eu não vejo como você vê, Samuel. Eu olho e vejo além da aparência. E quando eu olho para Eliabe, o que eu vejo no coração dele, eu não gosto. Sabe por que Samuel talvez tenha assim de primeiro achado que era Eliabe, o rei escolhido? É porque Samuel era um homem de um coração enorme. E o coração de Samuel ainda estava meio que apegado a Saul. Embora Saul fosse um filho rebelde, que faz um coração de pai sofrer e sangrar, mas Samuel amava intensamente a Saul. Só que Saul era muito difícil, era teimoso, desobediente, orgulhoso, arrogante, ingrato e um monte de coisa mais de ruim. Mas mesmo assim, Samuel tinha pena de Saul e amava Saul. Quando ele viu Eliabe era o que mais se parecia com Saul. Então talvez ele tenha feito meio uma projeçãozinha ali. Puxa, esse aqui. Só que o problema é que Eliabe também, o coração era o que mais parecia com o coração de Saul. Era arrogante, orgulhoso, teimoso, difícil. Lembra quando Saul foi lá para aquela batalha que tinha um gigante e tal? E teve alguém que disse assim: o que você está fazendo aqui? Você largou as ovelhas lá, veio ver a guerra, né? Você gosta de ver o circo pegar fogo. Você sabe quem fez essa acusação para Davi? Eliabe. Era o que mais se parecia também com Saul. Deus disse: olha, eu olhei para o coração de Eliabe e não gostei. Mas quando Deus olhou para o coração de Davi, ele gostou do que viu. Eu te faço uma pergunta. Você sabe que eu não posso saber o que está no seu coração. Nem mesmo se você vocalizasse, eu não saberia se você estaria dizendo ou não. Eu nem seria capaz de talvez nem mesmo entender o que você estivesse falando. Só que Deus, ele ouve a voz além das palavras e ouve a voz do coração. E mesmo quando você não fala nada, ele já sabe o que seu coração está dizendo. Nesse momento que Deus olha para o seu coração, ele gosta do que vê? Ele gosta do que ouve? O seu coração é um coração que Deus olha e diz assim: gosto do coração dessa adolescente. Eu gosto do coração desse desbravador. Eu gosto. Tenho prazer em olhar para o coração dessa menina, desse rapaz. Eu espero que sim. Davi, quero terminar com essas duas passagens. O que tornava Davi alguém de um coração tão especial? Lá em Atos 13, Deus chegou a dizer que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração dele. Pensa que moral. Deus diz, eu falar de mim mesmo algo, né? É uma coisa. Mas Deus falar de mim algo assim grandioso é um espetáculo. Ele disse: olha, Davi é um homem segundo o meu coração. Não que ele fosse perfeito. Davi cometeu vários acertos e cometeu, eu diria, 2 grandes erros. É provável ter cometido outros erros também, mas 2 eu diria mais escandalosos. Primeiro, ele cometeu um pecado com uma mulher casada, Batseba. Adultério. Segundo, matou o esposo dela. Assassinato. Urias, um herói de guerra. Isto fez com que a história de Davi ficasse com essa mancha para sempre. Existem erros na vida de uma pessoa que consegue macular a história inteira, né? Sabe quando a pessoa faz uma história linda? Ele faz 10 acertos e comete um erro. Às vezes a história é tão injusta que talvez você não seja lembrado por 10 acertos,
talvez você vai ser lembrado exatamente pelo seu erro. Mas eu louvo a Deus que Deus não permitiu que Davi fosse lembrado somente por esses dois grandes erros. Davi é lembrado por seus grandes acertos também. E Davi, lá em Atos 13, 22, como já mencionamos, que é chamado o homem segundo o coração de Deus, para mim o capítulo 51 de Salmo, o verso 10, explica por que Davi tinha um coração que tanto Deus gostava. É que Davi, ele orava e dizia: cria em mim o quê? Um coração novo. E me dá um espírito reto, inabalável. Eu quero um coração novo. Davi, no Salmo 119, verso 11, disse o seguinte: sabe o que eu faço para manter meu coração sendo recriado e renovado cada dia? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe o que eu faço para ter um coração renovado cada dia, um coração que Deus goste? Desde lá o cuidado com as ovelhas, quando ele provavelmente escreveu o Salmo 23, aquele salmo que é o poema mais lindo da Bíblia, não fluiu assim de um acidente, mas era fruto de uma comunhão íntima com o grande pastor das nossas vidas. E Davi no Salmo 1, ele diz o seguinte: sabe por que eu tenho um coração que Deus gosta? Porque na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. Não existe uma arma mais poderosa, não existe um remédio mais poderoso para fazer eu e você belo por dentro e belo por fora, do que gastar cada dia mais tempo estudando a palavra de Deus. Eu queria desafiar em especial os juvenis que estão aqui, jovens, desbravadores. Que tal se você gastasse a metade do tempo que você gasta com o celular, você gastasse aprendendo da palavra de Deus? Que tal se você começasse não trazendo o celular ou não zapeando no culto? Que tal se você aproveitasse e dissesse: agora é hora de eu me ligar na palavra de Deus? Você tem celular em casa, celular na escola, na rua às vezes. Por que não aproveitar um tempo, cada dia, separar uma hora para você conversar com Deus? A gente, há um tempo atrás, quando éramos meninos na igreja, a preocupação dos anciãos era se os meninos ficariam conversando ou não na igreja. Ainda é uma preocupação. Hoje a preocupação ficou mais difícil. Tem que se preocupar com os que conversam na igreja e com os que brincam de celular enquanto o sermão está sendo pregado. Então, pedido a vocês, em casa, na igreja, onde você estiver, separa um tempo, tenta memorizar um pouco mais os versos da Bíblia, pega a sua lição na escola sabatina, gasta um pouquinho mais de tempo. Você, pai e mãe, que trabalha, e é bom trabalhar, que tal se você gastar um tempo para pegar a lição da escola sabatina e repassar com seus filhos? Que tal se você gastar um tempinho cada manhã e de tarde para consagrar seus filhos no altar e fazer um culto brevezinho de 10 minutinhos, 5, 10 minutos com seus filhos, um culto familiar, uma meditação especial? Que tal se você gastasse um tempinho, 1 hora ou 2 horas para assistir um filme que traga edificação? Não precisa nem necessariamente ser bíblico. Tem tantos filmes legais que você pode pegar uma boa recomendação e assistir, que exalte valores morais e espirituais. Não existe nada mais poderoso para tornar um coração bonito do que encher a mente e o coração da palavra de Deus. Por isso eu quero fazer um apelo a mim e a você. Nos ajude a formar uma geração de meninos e meninas. Nos ajude a formar a última geração de crentes, como a geração que mais ama, que mais ouve, que mais pratica, que mais pensa e medita na palavra de Deus. Para que Deus olhe para o seu coração, para o meu coração e fique impressionado. Deus é maravilhoso porque Ele consegue nos ver muito além do que nós mesmos vemos. Deus nos ajude a termos uma visão mais amorosa de nós mesmos, uma visão mais saudável de nós mesmos. Mas para isso é preciso olhar para a cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos o quanto nós valemos e quanto nós custamos para Deus. É impossível avaliar meu próprio valor sem olhar para o valor que Jesus me deu na cruz do Calvário. Portanto, você é único, você é insubstituível. E se você tiver um coração que agrade os olhos de Deus, você tem toda a beleza que o universo, que o mundo precisa. Gostaria de fazer uma oração por você nesse momento. Se você puder, curva a sua fronte, feche os olhos, vamos conversar com Deus. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito disponível que o Senhor nos oferece, porque é a Tua graça maravilhosa que o Senhor nos dá,
pelo teu perdão incrível, que nos perdoa e purifica de todos os nossos pecados. Nesse momento nós queremos abrir nosso coração a Ti e pedir que o Senhor pode olhar, olha à vontade. E aquilo que não te agrada, tira, Senhor, limpa, Senhor, purifica, nós te pedimos em nome de Jesus. E se quando o Senhor limpar, ver que não sobrar nada, porque o coração está todo estragado, então, por favor, dá-nos um novo coração. Cria na gente um novo coração. Põe um coração de carne sensível, capaz de ser feliz, cheio do teu espírito, de mansidão e de paz. Que o Senhor, por favor, nos enche com a tua presença e faça um coração conforme o coração de Jesus Cristo, de Davi, de tal ponto que o Senhor possa dizer: aqui está um filho conforme o meu coração. É o que nós te pedimos, nos ajude a encher nossa mente, nosso coração mais da tua palavra, para não pecar contra ti. Ajuda-nos a passarmos mais tempo meditando na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.